Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra neste final de semana o 29º domingo do tempo comum. Mas antes de adentrarmos no texto, nós gostaríamos de pedir a você que continue divulgando o nosso canal Fé e Cidadania. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, e faça algo mais. Ao se inscrever, e você que já se inscreveu, ative o sininho, compartilhe, comente, para que a mensagem desse canal possa chegar a outras pessoas. Nesse final de semana, o evangelho que nos é proposto é o de Mateus, capítulo 22, versículos de 14 a 21. Esse evangelho traz uma pergunta que é feita a Jesus. Jesus está em Jerusalém e os dirigentes judaicos apresentam a seguinte interpelação: é lícito ou não pagar tributos a César? Tributos. Eu fiquei esses dias lembrando, quando eu tomei essa palavra, de uma definição do Código Nacional Tributário, lá no seu artigo 3º, que diz que tributos é uma prestação pecuniária compulsória, uma prestação em dinheiro obrigatória, instituída em lei. E temos as espécies. O tributo seria o gênero, mas temos as espécies como impostos, taxas e sucessivamente. Só para fazer um adendo acerca dessa palavra tributo. Quando nós olhamos para o tempo de Jesus, nós vamos encontrar grupos que são favoráveis à devolução, que são favoráveis ao pagamento de tributos ao Império Romano. É bom lembrar que Israel estava sob o domínio do Império Romano. E quais seriam esses grupos? Os partidários de Herodes. Aqueles que seguiam Herodes eram de acordo, mas também tínhamos os saduceus, e entre eles haviam a aristocracia sacerdotal. Esses defendiam os tributos. Defendiam que os tributos deveriam ser sim pagos a Roma, ao Império Romano, a César. Havia também movimentos revolucionários que se opuseram aos tributos. Esses movimentos eram óbice. Esses movimentos eram empecilho para que os tributos pudessem chegar até César, porque eles viam nos tributos um símbolo da usurpação do poder que pertencia a Javé, que pertencia a Deus, e César havia usurpado. E por conta dessa concepção, eles também faziam de tudo para atrapalhar. E tínhamos também os fariseus, que aparecem no Evangelho, no capítulo 22, versículo de 14 a 21. Os fariseus também não eram de acordo com o pagamento dos tributos. Eles não eram de acordo, mas eles também não sugestionavam nenhum tipo de violência para impedir que esses tributos chegassem até César. E olha a pergunta: é permitido, é lícito, é legal ou não pagar tributo a César? Pagar tributos a César. Por detrás desta pergunta há uma armadilha. Os dirigentes judeus, os dirigentes no âmbito religioso e político estavam arquitetando uma armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse é lícito,
ele seria visto, sobretudo pelos movimentos revolucionários que existiam na época, ele seria visto como alguém que estava defendendo um sistema que gerava escravidão e injustiça. Mas se ele dissesse que não é lícito, ele também seria visto como inimigo de César. Percebam, como inimigo de César. Jesus então pede uma moeda, tem a inscrição e a esfinge, a imagem, e ele então vai dizer: de quem é essa inscrição? De quem é esta imagem? De César. De César vai ser a resposta. E ele automaticamente, concomitantemente, vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Jesus não é contra, a sua posição não é contrária. Jesus defende que o cidadão deve adimplir, deve cumprir com as suas obrigações na comunidade. E esse cumprimento das obrigações passa também pelo pagamento dos tributos. Mas tem o outro lado. Seja o agente político, seja o servidor público, aquele que é responsável para administrar esses tributos, deve fazer com ética, deve fazer dentro da legalidade. Tem o outro lado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para Jesus, o que realmente importa, para Jesus, o que é mais importante, reconhecer a Deus como Senhor das nossas vidas, reconhecer a Deus como Senhor das nossas vidas. Amados irmãos e amadas irmãs, meus queridos e minhas queridas, você que todos os domingos nos acompanha nessa reflexão, duas são as mensagens que nós podemos abstrair deste Evangelho. A primeira mensagem: Deus nos criou. Nós acreditamos, Deus nos criou, Ele caminha conosco e nós carregamos a sua imagem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós carregamos a sua imagem. Na sociedade contemporânea, muitas são as pessoas que têm escanteado Deus. Muitas são as pessoas que têm, a exemplo de tantos do tempo de Jesus, substituído o Deus verdadeiro por outros deuses, por Césares. De repente, pode ser que você que agora me escuta, de repente pode estar acontecendo na sua vida, e talvez esteja faltando esta reflexão. De repente podemos substituir o Deus verdadeiro pelo poder, pelo dinheiro, por 5 minutos de fama, pelo futebol. E é preciso que tomemos consciência. Nós queremos servir ao Deus de Jesus, nós queremos servir ao Deus verdadeiro, a este Deus que nos criou, que caminha conosco. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Esse Evangelho é um convite para voltarmos para Deus, é um convite para que possamos fazer deste Deus, possamos fazer do Deus de Jesus, de Javé, de Jesus Cristo, a opção fundamental, a escolha que orienta e conduz as nossas vidas. Isso acontece, podemos exemplificar, quando você se levanta de manhã e a sua primeira atitude é rezar. Quando você vai trabalhar, mas o seu coração está cheio de Deus, você consegue, nos conflitos, intensificar esta presença, permitir que esta presença também dissolva esses conflitos, porque o seu coração é um coração que manifesta alegria,
que manifesta paz, que manifesta docilidade. E quando chegamos ao final do dia, antes mesmo de dormirmos, somos capazes também de lembrar de Deus, fazemos a nossa comunicação com Ele, fazemos a nossa oração. Quando isto acontece, reitero, estamos fazendo do Deus de Jesus, estamos fazendo de Jesus Cristo a opção, a escolha que orienta e conduz as nossas vidas. E a última mensagem, eu estou aqui olhando para esta moeda, a escrita e a esfinge. A escrita e a imagem era de César. E aqui eu faço uma analogia. O primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos essa imagem conosco. E esta imagem nos proporciona, esta imagem nos oferece o que nós chamamos de dignidade divina. Dignidade divina. Esta dignidade que é reconhecida por tantos documentos que trazem o direito, por tantos documentos que defendem a liberdade, por tantos documentos que apresentam a garantia para a efetivação desses direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a nossa Constituição e inúmeras associações, organizações. Só que esta dignidade divina, muitas vezes ela é lesionada. Ela é lesionada pela opressão, ela é lesionada pela exploração, ela é lesionada pela violência, ela é lesionada pelo homicídio. Mais recentemente, nós acompanhamos nas mídias quanta violência contra a mulher, quanta violência contra o ser humano, quanta. E quando isto acontece, e podemos até estender o exemplo aos nossos lares, na relação com o esposo, na relação com a esposa, na relação com os filhos, quando não há um tratamento humano, mas um tratamento antagônico, que demonstra violência, que demonstra o não cuidado, que demonstra o antagonismo do amor, quando isso acontece, nós estamos cometendo um grave crime contra Deus, um grave crime contra Deus, porque tudo de bom ou de ruim que atinge ao outro, que atinge ao meu semelhante, criado também à imagem e semelhança de Deus, é ao próprio Deus que nós estamos atingindo. Meus queridos e minhas queridas, meus amados, minhas amadas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tenham todos um excelente final de semana. Um beijo no seu coração.